Saudações, galera! Estamos nós aqui novamente com o gabarito da avaliação. Então vamos lá para o gabarito da avaliação. A nossa questão era: qual a quantidade de calor necessária para fazer com que 200 gramas de oxigênio saia da temperatura de menos 250 graus Celsius e alcance 50 graus Celsius? Dados do exercício: ponto de fusão, ou seja, mudança de estado físico da matéria de sólido para líquido, menos 200,8 graus Celsius. Ponto de ebulição, mudança de estado físico da matéria de líquido para gasoso, menos 183 graus Celsius. Calor específico do oxigênio, 0,22 calorias por grama vezes graus Celsius. Calor latente de fusão, ou seja, a mudança de estado líquido, sólido para líquido, 3,3 caloria por grau. Calor latente de vaporização, líquido para gasoso, 50,9 calorias por grama. Temos ainda o calcule a capacidade térmica nos três estados físicos. Vamos em frente então. Para a nossa primeira questão, a gente vai ter que, para todas as questões, na realidade, vão ter que analisar este gráfico. Perceba que de menos 250 a menos 218,8, a temperatura sobe. Então, ela estaciona até que toda a massa saia do estado sólido para o estado líquido, então sobe a temperatura de novo, estabiliza, estaciona, até que toda a massa saia de líquido para gasoso e então continue subindo novamente. Calor sensível nesse trecho, neste trecho, nesse trecho. Calor latente aqui e aqui. Então podemos ir agora para as questões. Vamos começar com a primeira etapa. A primeira etapa é sair de menos 250 até menos 218,2, que é a fase sólida. Então, temperatura final, menos 218,8. Temperatura inicial, menos 250. Variação da temperatura, T final menos T inicial. Logo, T final, menos 218,8, menos o menos 250. Não esquecer que tem dois sinais. Por isso, menos com menos vai dar mais. E o resultado deste cálculo vai dar uma variação de temperatura de 31,2 graus Celsius. Calor é sensível, portanto a fórmula é mc ΔT, onde massa é 200. Guarde esse valor porque ele vai ficar se repetindo o tempo inteiro. Calor específico, 0,22, vai se repetir o tempo todo. O que vai modificar? O ΔT, que nesse caso é 31,2. Fazendo essa multiplicação, na primeira etapa haverá então um valor de 1.372,8 calorias, para levar de menos 250 até menos 218,8. Segunda etapa, já é a etapa da fase líquida, de menos 218,8 até menos 183. Temperatura final, então, menos 183. Temperatura inicial, menos 218,8. Variação da temperatura, menos 183, menos 218,8. O joguinho de sinal vai ficar em menos 183 mais 218,8. Fazendo essa conta, a variação de temperatura vai dar 35,8 graus Celsius. Logo, nosso Q2 aqui mantém a massa em 200, o calor específico em 0,22, somente modifica o 35,8 da variação da temperatura. Multiplicando esses três valores, 1.575,2 calorias. Essa é a quantidade de calor. Vamos então para a fase gasosa, onde o valor final é 50 e o inicial menos 183. Dentro desse cálculo, observem que haverá jogo de sinal novamente. Vai ficar 50 menos 183, que vai dar mais 183. Resultado, 233 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura da etapa número 3. Perdoem-me, aqui é Q3, tá? E não Q2. Q3 mc ΔT. Logo, M continua 200, C 0,22, ΔT 233 de variação. Multiplicando tudo isso, 10.252 calorias.
feita a terceira etapa. A quarta etapa e a quinta etapa se referem aos calores latentes, onde tanto a fusão quanto a vaporização não há variação da temperatura. Por isso, a fórmula é somente m vezes L, e L estava lá no exercício. Portanto, a massa continua 200 e o calor latente de fusão é 3,3. Multiplicando esses dois, 660 calorias. No vaporização, que é a mesma fórmula, o que muda é o calor latente de vaporização, que não é 3,3 como na fusão, é 50,9 na vaporização, multiplicando 10.180 calorias. Fazendo aqui a amostra das 5 etapas, estão aqui os 5 valores. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Se nós queremos saber a quantidade total, é só somar os 5 elementos, as 5 quantidades de caloria. Colocando todas elas aqui e somando, vai dar 24.040 calorias. Essa é a resposta do QT. Ainda existe um pedacinho do exercício que foi acrescentado, que é a questão da capacidade térmica. E lá da nossa teoria, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividida pela variação da temperatura. Então, nessas alturas do campeonato, Q1 era 1.372,8 calorias, então essa era a nossa quantidade de calor. E a variação da temperatura era 31,2. Se nós fizermos a divisão desses dois valores, vai dar 44 calorias por grau Celsius dentro do estado sólido. No estado líquido, se vocês observarem, mudam os valores. Entretanto, continua a mesma capacidade térmica. No estado gasoso, mudam-se os valores, mas continua a mesma capacidade térmica, porque o oxigênio não perde nem ganha capacidade térmica na medida que sai de um estado físico para outro. Por isso, os valores são todos iguais. Essas são as respostas do exercício. Depois dá uma conferidinha lá, vai sempre bem. E lembrando da nossa recuperação. Recuperação é o mesmo estilo que temos feito, você escolhe um exercício, pode ser, quer dizer, vai escolher este exercício, vai modificar a substância, dá uma conferidinha lá na internet, quais são os pontos de fusão, de ebulição, calor latente de fusão, calor latente de vaporização, tem tudo na internet. Escolhe um outro elemento, pode ser um elemento sólido na temperatura ambiente, como ferro, alumínio, pode ser outro gás, nitrogênio, argônio, nossa, vamos escolher uns nomes bem estranhos aí, certo? Escolha alguma coisa, modifique os valores e prepare, mas isso só se você precisou de recuperação, tá bom? Quero crer que ninguém precisou de recuperação com todas as explicações dadas. Mas ainda assim, não se esqueça, quarta e quinta noite sempre são os dias da gente estar ajudando vocês no que for necessário. Quarta e quinta-feira à noite seriam nossos dias de aula ali no Roberto, por isso estamos lá. Fora desses dois horários, se você entrar em contato comigo e eu não estiver fazendo nada do Ropelato ou uma outra atividade, podemos até te ajudar. Se não, aguarde que a gente entre em contato com vocês. WhatsApp 999434229 e por e-mail sslb1964@gmail.com. Até a próxima, galera. Tudo de bom para vocês.